Economicão, meu amigo, com essa questão eu tenho certeza que você está com água na boca. Diz para mim. Olha, pessoal, mais uma questão que me deixou faminto. Nham, nham, nham. Já sei qual questão, amigos. O economicão está doido. Quando ele lê esse tipo de enunciado, ele fica correndo que nem um desesperado. Vem comigo que vocês vão entender. Amigos e amigas, questão da Sesgran Rio, para o concurso do BNDES, cargo de profissional básico na área de economia, o ano foi 2009. O enunciado diz que um consumidor gastava 10% de sua renda com carne, sendo que a elasticidade de renda da demanda por carne é de mais um. O preço desse produto aumentou 20%, permanecendo constante as demais variáveis determinantes da demanda. Ele comprou uma quantidade 5% menor de carne. Logo, em relação às suas compras de carne, portanto, amigos e amigas, nós temos uma questão positiva. Temos que encontrar a resposta certa entre essas alternativas que estão aqui no meio. Muito bem, deixa eu me reposicionar, diminuir de tamanho e vamos à resolução. Efeito econômico, amigos e amigas. Nos problemas que envolvem alteração de preços, de quantidades demandadas e etc., é importante dividir o efeito econômico total do consumo nas suas dois componentes, o efeito renda e o efeito substituição, a famosa clássica equação de Slutsky. Então nós temos o efeito econômico, ele equivale ao efeito renda somado com o efeito substituição. Dá para a gente decompor em dois efeitos, fica mais fácil de entender o que acontece quando você tem alteração na quantidade demandada. Certo? Muito bem. No enunciado temos a informação de que o preço da carne aumentou em 20%, fazendo com que o consumidor comprasse uma quantidade 5% menor. Então, o efeito econômico total é de redução, né, de quantidade em 5%. E nós temos que o preço da carne aumentou em 20%. Então, vamos agora, né, entender o efeito renda e o efeito substituição. Primeiramente, o efeito renda, que é o mais fácil de ver. Na prática, isso quer dizer que o consumidor perdeu o poder aquisitivo, ou seja, a sua renda atual não é mais suficiente para adquirir a mesma quantidade de carne. Por isso que ele diminuiu a quantidade consumida, né? Porque aumentou o preço e não aumentou o salário. Não tem informação que ele sofreu aumento de salário, né? Então, ele teve uma perda do poder aquisitivo. Aí está a explicação da inflação, amigos e amigas. Ela corrói o bolso dos consumidores. Em outros termos, o aumento do preço da carne funciona como uma espécie de diminuição de renda para o consumidor. O montante da diminuição da renda do consumidor causada pelo aumento do preço da carne pode ser assim calculado, o efeito renda. Menos 20, que é o aumento do preço da carne, vezes 10%, a parcela da renda original que era gasta em carne, está no enunciado. Fazendo essa continha, amigos e amigas, a gente tem que... o delta percentual de R vai ser menos 0,2 vezes 0,1, menos 0,02, ou seja, a redução da renda foi de 2%. Interpretando economicamente, o aumento do preço da carne em 20% teve efeito prático de uma diminuição de renda do consumidor, no total, na ordem de 2%. Beleza? Tem a ver com o peso da carne no orçamento. Com a inflação dos alimentos, que ela não é linear, vocês têm que entender isso, os preços dos alimentos aumentam de forma separada. De acordo com a participação no seu orçamento, a sua renda vai ser afetada de forma diferencial, né? Beleza. No enunciado, sabemos que a elasticidade de renda da demanda do consumidor por carne é igual a 1. Legal. Nós temos a informação da elasticidade de renda e da variação percentual da renda. Portanto, vamos utilizar a definição de elasticidade de renda, onde nós temos o quê? A variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual da renda. O que significa que a variação percentual da quantidade demandada é igual à variação percentual da renda vezes a elasticidade. Vamos calcular agora, né? Então, nós temos aqui, vai ser menos 2% vezes 1. A variação percentual da quantidade demandada é de menos 2%, porque a elasticidade é 1, né? Então, significa uma queda de 2% no consumo de carne. Maravilha, amigos e amigas. Aí a gente pode identificar o gabarito. A letra A diz que não houve efeito renda, pois as compras pouco diminuíram. Errado, houve sim efeito renda. O produto é um bem inferior para esse consumidor? Errado, porque a elasticidade de preço é mais 1. O bem inferior, a elasticidade de renda é mais 1. No bem inferior, a elasticidade de renda é menor do que 1. E aqui você tem
o gabarito, o efeito renda reduziu as compras em 2% aproximadamente. Beleza? Então, você diminuiu a quantidade de compras no geral do consumidor em 2%, que foi o efeito renda. Beleza, vamos calcular agora a elasticidade de preço da demanda e o efeito de substituição. Porque o professor Luiz Miranda não tem preguiça, né? Ele analisa todas as alternativas. Calculando a elasticidade de preço. Dentro da definição de elasticidade de preço, nós temos o quê? Variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. No enunciado, nós temos que a variação percentual da quantidade demandada de carne, né, elasticidade de preço da demanda por carne, é de 5%. E a variação percentual do preço foi de mais 20%. Então, nós temos menos 5% sobre 20%, vai dar menos 1/4. A elasticidade de preço da demanda é menos 0,25%. O que significa que a letra E está errada, que diz que é menos 5, né? Erradíssima a letra E. Muito bem, vamos calcular agora o efeito de substituição. Tranquilo, né? Da equação de Slutsky, nós temos isso aqui, né? Efeito econômico, efeito renda mais efeito de substituição. Significa que o efeito de substituição é o efeito econômico menos o efeito renda. Beleza. A gente sabe que o efeito renda é de menos 2%, que a gente calculou. Então, o efeito de substituição vai ser efeito econômico menos 2, efeito econômico mais 2%. Maravilha. Qual que é o efeito econômico? É uma quantidade 5% menor de carne, né? O efeito total. Logo, o efeito de substituição vai ser o quê? Menos 5 mais 2. O efeito de substituição é menos 3%. Portanto, a gente confirma que a letra C está errada, que a redução foi de 3%, né? E por causa do efeito de substituição foi 3%, não foi em 2%, e o gabarito confirmado que a letra B, que o efeito renda reduziu as compras em 2%. Beleza? Então, confirmado o gabarito letra B de bola, espero que vocês tenham acertado. Se for alguma dúvida, manda para mim o seu comentário.